Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da missão autodidata. Hoje nós temos esses temas que estão na sua tela: tradução, interpretação ou construção de frases, uso de aplicativos e vocabulário. Então vamos entender o primeiro tema, né? Por que tradução barra interpretação? Justamente porque nem tudo que você fala em português você vai conseguir traduzir literalmente, né? Às vezes vai ter que ser algo interpretado que vai ser fiel ao sentido do que você quer dizer. E as construções de frases é justamente algo que eu já vou explicar. Então vamos lá. Após o estudo da gramática e de estruturas frasais, é importante fazer uma tradução, interpretação, construção de frases com base ao conteúdo, ou com base no conteúdo aprendido para revisar se a informação foi realmente absorvida. Isto será feito em conjunto do vocabulário. No caso contrário, o conteúdo deve ser revisto. Também é aconselhável procurar fontes e explicações diferentes até atingir a precisão e fluência nas traduções, construções de frases. Então, gente, basicamente, se eu estou estudando um tema, é interessante eu tentar criar frases, certo? Em cima daquele tema. Então, se eu estou estudando sobre perguntas, eu vou fazer perguntas, eu vou criar perguntas, né? E se eu vejo que as minhas perguntas estão dando errado, eu não estou sendo fiel à estrutura correta das frases, eu tenho que revisar o conteúdo, né? Eu não posso ficar criando frases erradas e esperar que eu vá aprender lá na frente. Não, volta, estuda, vê o que está dando errado e você deve absorver o conteúdo corretamente. Basicamente é isso. Não devemos abusar das traduções, em alguns casos, como os das estruturas frasais diferentes, o uso de verbos auxiliares. É recomendável interpretar as frases e não tentar traduzir literalmente. Então, nem todo caso eu vou conseguir traduzir literalmente, porque num idioma pode ter um detalhe que no meu não vai ter. Então, ou pode ficar algo faltando, ou eu posso adicionar coisas que não precisam, então tenho que ter cuidado com isso. Algumas frases devem ser entendidas e interpretadas, não meramente traduzidas. Se comunicar não é uma ciência exata, não é matemática. Se trata de fazer que o outro entenda o que você quer transmitir, o que você tenta comunicar. O Google Translate é uma ferramenta útil para revisar suas traduções, porém não é perfeita, ok? Então tenham cuidado. Se alguém que você conhece sabe falar esse idioma, pergunte para essa pessoa se as frases que você está criando, que você está formulando, né, estão corretas. No caso de construir frases sem o uso da tradução ou interpretação, também é importante revisar se estão corretas com uma ferramenta, né, de tradução, seja ela qual for. Então você também pode perguntar a uma pessoa, né? Vamos lá, agora, esse ponto é extremamente importante, o uso de aplicativos, né? Uma ferramenta que me ajudou muito a aprender idiomas foram os aplicativos. Existem diversos aplicativos úteis para o aprendizado de um idioma. É muito importante não somente utilizar os aplicativos, mas também fazer anotações de vocabulário, expressões e frases cedidas pelos aplicativos. Então, o que acontece? Quando eu estava aprendendo francês e italiano, eu estava usando alguns aplicativos. Então, tinha um aplicativo que era o Duolingo, né, que é muito conhecido, eu acho que tem até um vídeo aqui no canal sobre ele. E também tinha um que era o Fun Easy Learn. Eu posso até escrever na descrição que ele tem vários idiomas, né, e ele é focado em vocabulário. Então, gente, o que acontece? Tá até aqui escrito mesmo, não precisa nem colocar na descrição. Os dois aplicativos mais importantes nesta metodologia, inclusive, são o Duolingo e o Fun Easy Learn. O Duolingo será utilizado principalmente para treinar a formação de frases e o Fun Easy Learn será utilizado para aprender vocabulário. Então, vocês lembrem disso, certo? Que o Duolingo ele é um aplicativo muito legal que você pode aprender a construir frases lá. Só que uma coisa que eu fazia, né, ou que eu faria hoje em dia, né, no caso, seria justamente utilizar as frases que eu aprendi, né, ali no Duolingo que eu estou fazendo e anoto. Eu não preciso fazer várias sessões lá do Duolingo, porque do que adianta eu fazer várias frases e depois não lembrar de quase nada. Então é legal você fazer pouco trabalho, porém você anota e você fica praticando lá e tal as frases que você anotou. O Fun Easy Learn ele já é para vocabulário, então dá para aprender muita coisa legal e ele é bem dinâmico, então vai ter vários joguinhos ali para te ajudar a lembrar. Então, claro que tem outros aplicativos, né? Não tem só esses dois. Então, basicamente o que eu quero dizer para vocês nesse ponto é que vocês utilizem aplicativos. Isso ajuda muito, torna a coisa mais divertida, né?
Então, tem muita gente que às vezes não tem paciência para ficar fazendo algo muito tradicional, aí pega o aplicativo lá e passa um tempão. Então, o importante é você estar praticando, certo? Então, vamos para o terceiro e último ponto, que é vocabulário. Quando trabalhamos com vocabulário, devemos focar nas palavras mais utilizadas e aquelas que nos interessam mais. Por exemplo, se preciso do inglês para trabalho, devo pesquisar as palavras mais comuns daquela área, ou seja, do meu trabalho, focar nas palavras mais fáceis e utilizadas. Então, não adianta, se eu estou querendo inglês para o meu trabalho, eu ficar estudando, às vezes, coisas que não tem nada a ver. Não que não vai ser, que vai ser 100% descartável, assim, não vai prestar. Não é isso que eu estou falando. Porém, talvez você tenha que realmente ter um foco mais específico numa área, então foque nessa área. E o que eu falei aí no começo, né, o que eu coloquei no começo sobre focar nas palavras mais utilizadas, isso também é muito importante. Porque se nós temos as palavras mais comuns de um idioma, por que a gente vai focar em palavras que às vezes não tem nada a ver? Sei lá, uma palavra que você talvez nunca vai usar na vida. Então não faz sentido, né? Sei lá, endoscopia. Pra que você vai aprender isso em outro idioma? Não que você não precise, mas é o tipo de palavra que se você não souber, você vai lá no Google Translate no dia que você precisar e você fala, acabou. Então foque nas palavras mais importantes, ok? De um vocabulário. Algo que pode ajudar muito a memorizar palavras é procurar semelhanças entre as palavras do idioma que estou buscando e as palavras da minha língua materna. É aconselhável separar uma lista para anotar essas palavras e colocar ao lado dela sua tradução, caso seja necessário, porque às vezes não é nem necessário. Você deu um exemplo usando palavras do espanhol e inglês, ok? Então aqui a gente tem espanhol e português. Eu até diria, gente, que não precisa a gente botar a tradução do lado, só porque assim, tem palavras que são idênticas, né? Como carro aí, ó, vocês veem. Então, eu vou pronunciar aqui para que vocês vejam a semelhança. Tem algumas que vão mudar alguns detalhes, né? Eu já vou explicar. Porém, o que eu quero dizer antes de até pronunciar aqui as palavras? Tem muita palavra nos idiomas, seja em inglês, espanhol, que vão ser parecidas com as nossas palavras no português. Então é interessante você estudar essas palavras, porque essas palavras já são uma certa vantagem. Você sabe que aquelas palavras são parecidas e é só você botar aquele sotaque, digamos assim, você pronunciar como a pessoa lá que fala aquele idioma. Então, ó, nós temos a palavra carro em português. Em espanhol é carro, ok? Temos a palavra porta. Aqui tem uma certa mudança, mas é muito parecido. Puerta. Aceitar, aceptar. Domingo, domingo. Vem que é muito parecido. Inglês. Aqui vai mudar muito é a pronúncia, ó. A gente tem a palavra crime, então a gente diz crime, ok? Chocolate, chocolate. Central, central. Original, original. Então vocês veem que mudou mais o que? A pronúncia, mas a escrita é idêntica, gente. Então isso aí já é uma vantagem, você separar palavras parecidas e você ter essa noção. Olha, todas essas palavras aqui eu só vou mudar a pronúncia. Então procurem essas palavras, que isso também pode ajudar bastante. Observação: algumas dessas palavras, principalmente no inglês, mudam no jeito de pronunciar. Para saber a pronúncia correta, escreva a palavra no Google Translate e aperte a opção para escutar a pronúncia. Isso é algo muito importante. Quando você tem dúvida de pronúncia, você pode ir lá no Google Translate, você escreve a palavra e você aperta lá o botãozinho para ter essa pronúncia, né? Para você não ter que ficar perguntando para alguém. E foi essa a nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.